Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso módulo 3, Bots, Trolls e Haters, como reagir a ataques. Eu sou Débora Albu, coordenadora da nossa área de Democracia e Tecnologia, aqui no Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS. Bom, você chegou até aqui e já passou um pouquinho pelos conteúdos desse módulo. A gente viu como identificar, robôs, como identificar esse comportamento automatizado. A gente também viu um pouco como reagir, e como identificar na sua própria conta se você está sofrendo ataques de bots, de trolls, de haters. E a gente viu também um pouquinho do lado jurídico, de como se proteger desse tipo de ataque. Nesse vídeo hoje, a gente vai expandir um pouco o nosso olhar e a gente vai ver como fazer essa grande máquina, da desinformação parar. O que tem sido feito no Brasil e o que tem sido feito pelo mundo, quais são as iniciativas, principalmente da sociedade civil e das próprias plataformas para combater esse tipo de comportamento que causa danos seríssimos, danos seríssimos à esfera pública, ao debate público e aqui especificamente também aos jornalistas, aqueles que estão no front da produção de notícias, de conteúdo, de informação de qualidade. E a gente vai ver um pouco como as empresas, principalmente as organizações de mídia, podem proteger os seus funcionários, podem criar políticas para proteger aqueles que estão fazendo ali o trabalho final da produção de conteúdo e de informação. Então vem comigo que a gente vai hoje acompanhar um pouquinho todos esses pontos na nossa última aula desse módulo 3. Bom, nesse vídeo a gente vai ver 3 partes. Primeiro, como organizações da sociedade civil estão criando estratégias para o combate à desinformação e ao comportamento automatizado, seja aqui no Brasil, seja internacionalmente. Que estratégias são essas? Quais delas são eficazes? O que está sendo feito por aí? Segundo, a gente vai olhar para o papel das plataformas. O que essas plataformas podem fazer? O que elas já estão fazendo para combater a desinformação e o comportamento automatizado? E por fim, a gente vai ver um pouquinho como as empresas, como as organizações de mídia podem elaborar políticas internas para proteger os seus funcionários, para proteger aqueles que estão na frente do desenvolvimento de notícias, da produção de conteúdo noticioso. Até aqui você já viu com certeza que desinformação não é um fenômeno simples, É interessante a gente inclusive fazer uma associação com a ideia de um ecossistema, Assim como a gente tem um meio ambiente, um ecossistema formado por múltiplas partes, múltiplos atores, digamos assim, e que interagem de uma certa forma, criando uma certa sinergia, assim acontece também no ambiente informacional. Então a desinformação, como um fenômeno complexo, faz parte desse ecossistema, onde a gente tem informação boa, informação de qualidade, mas a gente também tem informação ruim, informação que não passa por um processo de verificação, não passa por um processo jornalístico e não é produzida de forma profissional. Então, a partir disso, como a gente vai olhar para as soluções que vão ser tomadas, Como a gente vai pensar quais são as melhores estratégias? E é importante a gente ter um olhar holístico para isso. Por quê? Partindo desse problema complexo, a gente precisa também de uma solução que seja mais complexa, no sentido de que ela é formada por diversos atores e esses atores podem trazer, aportar suas expertises para isso e também porque essas estratégias, quando combinadas, quando usadas dentro da sua multiplicidade, tem muito mais eficácia no combate, no enfrentamento à desinformação. Então, vamos falar um pouquinho de quem são esses atores e de quais são as principais estratégias que vêm sendo desenvolvidas por esses atores. Aqui, a gente vai com certeza focar na sociedade civil, nas organizações da sociedade civil e também nas plataformas. Mas é importante a gente saber que outros atores são esses envolvidos nesse problema, E um deles que a gente pode pensar são governos, Como os governos estão pensando o combate à desinformação? E uma das formas, como é a mais, talvez, direta do combate à desinformação por parte do governo, é através da regulação.
né? A gente vem vendo alguns exemplos pelo mundo e também aqui no Brasil de como regular desinformação, de como regular fake news, né? O combate a fake news aqui no Brasil está sendo capitaneado, né, liderado de alguma forma pelo PL 2630, né, conhecido agora como o PL das fake news, que foi aprovado no Senado e nesse momento aqui onde eu estou gravando esse vídeo para vocês, ele está ainda em debate, né, na Câmara dos Deputados e um debate muito intenso por parte das organizações da sociedade civil, das plataformas, né, do setor privado e da academia, em como esse PL, né, como esse projeto de lei está sendo discutido, como ele está integrando, né, esses outros atores para criar uma regulação que seja efetiva, que seja boa, né? Então há um problema aqui muito sério de não envolver esses outros atores ao criar uma regulação. Então, pensando que o governo é um desses atores, que a estratégia é a regulação, a melhor forma de fazer isso é certamente envolvendo, né, outros atores, né, outras partes interessadas nesse debate. E esse debate, novamente, ele também não é exclusivo ao Brasil. A gente tem alguns exemplos, principalmente na Europa, né, de como algumas regulações para o combate às fake news, para o combate à desinformação, não têm sido muito bem sucedidas. Tem, inclusive, sofrido questionamentos em relação à sua constitucionalidade. E por que isso? Porque regular fake news, muitas vezes, né, regular desinformação, muitas vezes pode cair aí num limite entre regular a liberdade de expressão. Então aqui a gente tem um ponto muito sensível nessa primeira estratégia, né, desse ator que faz parte certamente do ecossistema, do ecossistema informacional e de como pode atuar nesse ecossistema, mas não necessariamente atua da melhor forma. Um segundo exemplo aqui é a própria academia, né? A academia pode aportar muito ao debate, através principalmente da estratégia, né, de pesquisa. Então, acadêmicos certamente vão trazer dados, vão trazer metodologias interessantes para descobrir cada vez mais quais são as dinâmicas da desinformação. Como é que a gente pode identificar robôs, né? Então, vocês viram um pouquinho nas aulas anteriores que muitas das formas, né, dos mecanismos para identificação de comportamento automatizado é desenvolvido por pesquisadores, né? É desenvolvido ultimamente pela academia. Então é importante também ter esse ator aqui como uma grande chave, né, como um grande aliado no combate à desinformação. Bom, então falamos desses dois atores aqui de forma um pouquinho não tão aprofundada, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre como organizações da sociedade civil estão atuando, né, quais são as estratégias das organizações da sociedade civil e também quais são as estratégias das plataformas para esse enfrentamento à desinformação. A sociedade civil desenvolveu algumas outras estratégias para o combate à desinformação, diferentes dessas que a gente já citou, seja pelo governo, né, e aí falando da regulação, seja por parte da academia com a pesquisa. A sociedade civil, do que a gente vem pesquisando e observando, existem algumas diferentes estratégias, mas aqui a gente vai falar de 3 especificamente. A primeira delas é o desenvolvimento de tecnologias, e aqui, obviamente, são tecnologias cívicas em alguma medida, né? A segunda é o desenvolvimento de programas de empoderamento. E esses programas de empoderamento, muitas vezes, têm a ver com a inclusão, né, de produtores de conteúdo, de jornalistas, que não necessariamente seriam, enfim, parte, né, daqueles que já são ouvidos porque têm muita influência, ou então porque pertencem aos grandes conglomerados de mídia, né? Então aqui a gente fala um pouquinho sobre como puxar mais produtores de conteúdo e produtores de informação para dentro desse ecossistema. E por fim, a gente fala sobre educação midiática e informacional, que também é uma estratégia, e é uma estratégia que muitas vezes é a principal utilizada por organizações da sociedade civil, por seu caráter mais direto, né, de relação com esse usuário, com esse cidadão final, consumidor de informação. Muitas vezes é através
de programas de educação midiática informacional, que essas organizações veem ali o potencial, né, para desenvolver os seus trabalhos e para efetivar o combate, o enfrentamento à desinformação. Então vamos a cada uma delas e falar também sobre exemplos, né, em cada uma, para que a gente veja um pouco a materialização desse tipo de estratégia e como elas são eficazes a partir do momento em que são implementadas pela sociedade civil. Uma das estratégias, então, desenvolvidas por organizações da sociedade civil é o próprio desenvolvimento de tecnologias, né? E às vezes podem ser tecnologias para verificação de fatos, podem ser tecnologias para a identificação de comportamento automatizado, podem ser tecnologias, né, com o uso de inteligência artificial, por exemplo, para verificação de notícias falsas na rede, né? Então tem aí uma multiplicidade de objetivos para os quais essas tecnologias vêm sendo criadas, mas todas dentro dessa chave maior de combate, de enfrentamento à desinformação. Então, para trazer aqui alguns exemplos, tanto internacionais quanto nacionais, a gente vai falar primeiro sobre o Cofacts. O Cofacts é uma organização taiwanesa, né, que desenvolveu de forma colaborativa um mecanismo, né, de verificação de fatos dentro da própria plataforma de mensageria privada mais utilizada em Taiwan. Então, assim como aqui no Brasil a principal plataforma para isso é o WhatsApp, em Taiwan a principal plataforma utilizada pela população para a troca de mensagens privadas se chama Line. E dentro do Line é possível criar chatbots para conversar com esse usuário e aqui, nesse caso, para verificação de notícias, para verificação de fatos. Então, o Cofacts criou um chatbot dentro do Line e esse chatbot vai coletando uma série de verificações, né? Ao contemplar essa ideia da ferramenta, eles também criaram um grupo colaborativo de checadores de notícias, de verificadores de fatos, para que então esses verificadores façam o trabalho da verificação, mas consigam retroalimentar esse chatbot, que vai então distribuir a informação checada para os usuários, né, da rede Line. Então é super interessante ver que nessa iniciativa você evita que esse usuário, né, esse cidadão, esse consumidor de informação tenha que sair da plataforma para buscar a verificação em outro lugar. Isso é muito importante, porque você facilita um pouco o processo até da verificação para esse usuário, que pode muitas vezes não ter as habilidades digitais e a educação digital para fazer isso, né? Então sair daquela plataforma, ir até uma outra plataforma, ler a checagem daquela notícia, né? E inclusive compartilhar isso com as suas redes. Você então elimina esse passo. E além disso, aqui no Brasil, por exemplo, isso é muito interessante, considerando que muitos planos, né, de empresas de telecomunicações apenas permitem esse usuário, depois de utilizar seu pacote de dados completo, né, utilizar apenas o WhatsApp ou apenas o Facebook. Esse usuário, então, vai poder fazer a verificação, vai poder consumir uma informação verificada e de qualidade dentro da própria plataforma, né? Dentro da própria aplicação de mensageria privada. Então aqui a gente tem dois benefícios com a criação dessa tecnologia, com o desenvolvimento dessa tecnologia aqui destinado especificamente à verificação de fatos e notícias. Um outro exemplo, e aqui trazendo para o Brasil, para o contexto do Brasil, é o Pegabot. Talvez você já tenha ouvido um pouquinho do Pegabot nas aulas anteriores, mas é interessante a gente reiterar o motivo, um pouco a motivação da criação dessa ferramenta. O Pegabot é uma ferramenta para verificação, né, para checagem de automação em redes sociais e principalmente para dar transparência ao uso de bots, né, nessas redes sociais. O Pegabot foi desenvolvido pelo ITS, pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade, muito inspirado também em outras ferramentas que fazem isso, como o Botometer, como o Bot Sentinel, que também imagino que vocês já viram nos vídeos anteriores. E
o que é interessante, né? O Pegabot em nenhum momento se pretende a dar um veredito final, né? Dizendo aquela conta é automatizada, né? Um robô ou não necessariamente. O objetivo do Pegabot é mostrar para a população que bots existem, existem dentro desse ecossistema informacional, como a gente falava, e quanto mais a gente estiver ciente disso, melhor será a nossa própria interação nas redes sociais. O Pegabot, então, faz essa análise, né, da probabilidade de uma conta no Twitter especificamente ser automatizada ou não automatizada, com base em uma série de critérios, e o objetivo final é que esse usuário que foi lá, colocou o arroba no Pegabot, né, e descobriu ali que de repente uma conta é automatizada, que esse usuário depois possa compartilhar aquela informação, que ele possa informar os seus pares, né, e que ele finalmente possa compreender como os robôs funcionam ali no Twitter especificamente, como eles podem funcionar para ataques coordenados, como eles podem também funcionar para levantar hashtags, né? Então é importante que o Pegabot sirva muito como essa ferramenta um pouco de transparência, né? E em última medida, como uma ferramenta também de educação midiática e informacional. Uma vez que esse usuário vai conhecer como os robôs atuam, né, e vai conseguir ali ter de uma forma lúdica, inclusive, o olhar para aquela conta, ele vai conseguir consumir de forma mais segura a informação dentro do Twitter, inclusive compartilhando também com as suas redes. Uma segunda estratégia utilizada por organizações da sociedade civil é a inclusão de grupos minoritários produtores de conteúdo e o empoderamento de produtores de conteúdo. O que isso significa, né? Isso significa trazer pessoas que, muitas vezes, seja por uma série de características identitárias, são excluídas, né, do processo de produção de informação e produção de conhecimento, né, produção de notícias também, e também aqueles que já são grandes influenciadores, já são grandes produtores de conteúdo, para que eles sejam agentes de transformação dentro das redes sociais. Então essa estratégia fala um pouco sobre a ideia de multiplicação, né? Então eu, talvez como uma organização da sociedade civil, não consigo necessariamente chegar lá na ponta, chegar lá onde esse usuário final, né, está consumindo informação, mas eu consigo chegar certamente àquele intermediário que é o produtor de conteúdo, que é o produtor de informação. Então, aqui novamente trazendo dois exemplos para vocês, um exemplo internacional e outro exemplo brasileiro também. Bom, o exemplo internacional que a gente traz aqui é da Chicas Poderosas. É uma organização também da sociedade civil, mas que tem muito esse viés de impacto em organizações de mídia. E a Chicas Poderosas é uma organização presente em diversos países da América Latina, de México à Argentina, até o Brasil também, e com uma coordenação inclusive descentralizada, né? Apesar de terem uma CEO, a organização delas é descentralizada. E o que Chicas Poderosas faz? Chicas criou uma série de estratégias para o empoderamento de jornalistas, principalmente jornalistas mulheres e principalmente jornalistas mulheres vindas, né, advindas de grupos ainda mais minoritários e excluídos, como mulheres negras, mulheres indígenas, né, mulheres periféricas, mulheres gordas, mulheres LGBTQI. Então, esse grupo, né, de produtores de conteúdo é empoderado através de diversas ações, de diversas atividades de Chicas Poderosas, para então produzir conteúdo de forma melhor, né? E poder, inclusive, ganhar mais espaço, ganhar mais alcance, né? Um pouco do que elas trazem é a ideia de que se mulheres, né, e aí usando esse escopo bem amplo, se mulheres não estão incluídas, né, como produtoras de conteúdo, como é que as histórias desses grupos minoritários, marginalizados,
podem ser contadas, né? Então aqui, ao empoderar essa produtora de conteúdo, ao empoderar essa desenvolvedora, essa jornalista, elas vão poder alcançar ainda mais pessoas com o seu trabalho. Então, uma das metodologias que foi desenvolvida por Ticas Poderosas é o Mediathon, ou seja, uma grande maratona, né, para a produção de mídia, para a produção de conteúdo, inclusive também para a produção de tecnologias, né? Então, às vezes são produzidas plataformas, são produzidos sites, são produzidas chatbots, né? Usando um pouco a ideia da inteligência coletiva desses grupos e principalmente focando, né, no maior alcance, né, em capacitar essas jornalistas, capacitar essas produtoras de conteúdo para que elas então alcancem cada vez mais pessoas. Bom, um outro exemplo, e aqui trazendo um pouco para o nosso contexto brasileiro, é o Redes Cordiais. É um projeto desenvolvido pelo ITS, mas também em parceria com diversos outros jornalistas, justamente para contar um pouquinho, né, para atingir, né, em alguma medida, esse intermediário, né, que a gente fala um pouco que talvez seria um influenciador de uma forma geral, não necessariamente ele vai ser um jornalista, né, mas ele vai ser certamente um influenciador, ou seja, alguém que tem uma grande audiência, e que, portanto, tem uma grande capacidade de moldar, né, um pouco o pensamento das pessoas, a opinião pública. E por que redes cordiais se encaixam um pouco nessa estratégia, né? Porque aqui a gente fala um pouco de focar nesse influenciador para que ele seja então um multiplicador da ideia de uma rede social menos polarizada, de uma rede social com menos discurso de ódio, né? Para que ele seja aquele que leva essa mensagem para as suas audiências, né? Para que ele seja o veículo um pouco da informação de qualidade, né? Então, Redes Cordiais realiza alguns workshops, né, de forma frequente, com grupos de influenciadores específicos, né, e normalmente sempre ao redor de alguma temática específica, seja ela política, seja ela questões de gênero, seja ela questões climáticas, trazendo, né, os principais influenciadores daquelas pautas, daquelas temáticas, para então não só discutir muito do que está acontecendo nas redes sociais em relação àquele tema, mas também para aprender e para serem capacitados em diversos aspectos, né, seja falando sobre desinformação, por exemplo, seja até falando sobre regulação, né? E a ideia, então, é que esse influenciador, ao final dessa capacitação, ele saia como um grande multiplicador da ideia, né, de uma esfera pública online mais saudável, né, menos polarizada, e que ele multiplique um pouco essa ideia, então, de uma rede que é cordial, que não necessariamente a mensagem e as informações sejam trocadas para a desinformação, sejam trocadas para o discurso de ódio. A terceira estratégia utilizada por muitas organizações da sociedade civil é a ideia de educação midiática e informacional. Eu gosto de usar bastante esse termo, né, que é conceituado pela própria Unesco, porque ele une as duas noções, né, tanto de informação, e aqui a gente pode pensar em informação nas suas formas mais múltiplas, mais amplas, né? Quanto no pedaço de mídias, efetivamente. E aqui, inclusive, inserida a noção de habilidades digitais, ou mesmo de educação digital, de uma forma mais ampla, né? Então, o que é a educação midiática e informacional? É justamente a ideia de que esse usuário, esse consumidor de informação, ele consome a informação, mas de forma crítica, né? De forma a olhar para essa informação sem necessariamente partir de pressupostos de certo ou errado, sem partir de pressupostos, né, de verdadeiro ou falso, mas sim olhar para a informação como algo a descobrir, como algo a ser ainda explorado, né, por ele mesmo, fazendo muito mais perguntas do que necessariamente tendo respostas. Então, esse conceito, né, de educação midiática e informacional, ele é muitas vezes aplicado por organizações da sociedade civil, justamente porque
coloca um pouco lá na ponta, onde essas organizações têm mais acesso, né, com esse consumidor, com esse usuário final, né, digamos assim. São organizações muitas vezes que são base, né, para a construção de impacto social. Então, novamente trazendo aqui 2 exemplos, né, e um de fora do Brasil e outro de dentro do Brasil. O que a gente traz internacional é o Media Monitoring Africa, MMA, né, na sua sigla mais fácil, inclusive para seguir aqui o nosso vídeo. O MMA é uma organização que, na verdade, existe desde 93, atuando com educação midiática e informacional desde aquele momento, mas pense então quantas transformações aconteceram no ambiente tecnológico, né, e no ambiente informacional desde o início da década de 90 até aqui. Bom, tirado esse histórico, né, de atuação do Media Monitoring Africa, que é uma organização baseada na África do Sul, mas que trabalha muito com o escopo do continente africano como um todo, o Media Monitoring Africa tem um projeto específico desde 2019 voltado às eleições, né, e que, obviamente, dialogou muito com a ideia de desinformação eleitoral e política, né? E dentro desse projeto do Media Monitoring Africa, tinham alguns componentes diferentes, né? E aqui já uma mescla daquelas estratégias que falávamos no início, seja da regulação, então teve uma parceria do MMA com seria o paralelo do TSE na África do Sul, justamente para desenvolver regulação baseada, né, em direitos fundamentais, para olhar para as eleições, né, com esse cuidado, né, de já compreender que a desinformação política e eleitoral iria acontecer ali. Mas, além da abordagem da regulação, o MMA também desenvolveu algumas estratégias relacionadas à mídia, efetivamente, né? Então, aqui a gente não abordou muito, mas a própria ideia, né, estratégia de verificação de fatos, né, de produção de conteúdo também de qualidade, etc., em relação à informação sobre o período eleitoral. E, por último, a estratégia de educação midiática efetivamente. Então, como um exemplo apenas, uma das coisas que o MMA desenvolveu foram anúncios, né, no rádio e na TV em todas as 11 línguas diferentes, né, que se falam na África do Sul, justamente aí para incluir pessoas, né, para incluir toda a população, para aprender e entender melhor que informações, o que é, né, enfim, ali o que estava se desenvolvendo durante o período eleitoral e principalmente o que é a desinformação que acontece muitas vezes nesse período de forma mais contundente, digamos assim. Bom, e um exemplo também do Brasil é o Educamídia, né? O Educamídia é uma iniciativa do Instituto Palavra Aberta que foca justamente na educação midiática e informacional para os jovens, especificamente, né? Que muitas vezes é entendida como uma população, como um grupo demográfico que precisa mais de educação midiática, de educação informacional e digital, justamente por estar ali no início da vida, né? E no início da sua aproximação com a informação, mas também porque esse projeto foca especificamente na atuação dos professores, né? Como os professores podem trazer o conteúdo, né, de educação midiática e educação digital para dentro da sala de aula. Então, diversas formas, né, que o Educamídia faz isso, produzindo conteúdo, produzindo guias para os professores, né, e produzindo atividades também que podem ser executadas em sala de aula junto com os alunos para ensiná-los, né, sobre esse consumo crítico de informação, sobre como fazer a verificação de notícias, sobre como aprofundar um pouquinho mais o seu conhecimento, né? Mas principalmente colocando esse jovem num lugar ativo, né? Então não só ali recebendo aquele conhecimento, mas também como produtor. Então, uma vez que você ensina, né, talvez esse jovem a produzir conteúdo, ele também vai entender quais são os percalços, né, pelos quais ele vai passar nesse processo e coloca ele num papel muito mais ativo
enquanto consumidor e produtor de informação também. As plataformas também têm uma série de estratégias e uma série de novos desenhos que vêm sendo implementados justamente no sentido de mitigar esses ataques, de mitigar o assédio e principalmente de diminuir a circulação de desinformação também, né? Algumas dessas estratégias elas vão falar um pouquinho sobre o próprio desenho, né, daquela rede social, daquela plataforma, daquela tecnologia. Algumas vão falar um pouco sobre a autorregulação, né, então sobre como essas próprias plataformas têm seus termos de uso, seus padrões de comunidade, né, e às vezes algumas modificações também passam até pela própria máquina, né, pelo próprio algoritmo ou algoritmos, né, no caso, que fazem com que aquela plataforma funcione de uma maneira X ou de uma maneira Y. Então, trazendo aqui algumas dessas formas. A primeira, né, é justamente essa última, de modificações nos algoritmos dessas plataformas. E essas modificações nos algoritmos podem, enfim, diminuir o alcance de determinadas notícias ou de determinados links ou de determinadas contas, né? As plataformas podem também criar, inclusive, uma distinção de tipos de perfis. Então, ali as contas agora que vão ter o check azul, né, no Twitter, por exemplo, são contas que naturalmente alcançam mais pessoas por serem contas verificadas, né? Elas alcançam mais pessoas e, portanto, podem ter seus conteúdos, né, ali de alguma forma alcançando mais ou menos pessoas. Então, essa é uma forma de mudar a própria máquina, a própria estrutura, né, dessa rede social para mitigar ataques e assédio. Uma outra forma de fazer isso é etiquetar esses conteúdos que podem ser conteúdos falsos, conteúdos errôneos, né, parcialmente falsos, enfim. E esse etiquetamento, digamos assim, ele vai ajudar esse usuário a entender, bom, é um conteúdo falso, não é um conteúdo falso? Onde é que eu busco mais informação sobre isso, né? Então, trazendo aqui dois casos rapidamente, e que muitas vezes tem sido feito pelas plataformas como uma novidade agora em relação a perfis de políticos ou autoridades, não só, enfim, ali esconder aquele conteúdo, né? Ou então colocar uma barreira para aquele usuário enxergar aquele conteúdo, ou então só colocar uma pequena etiqueta e aí desenvolver o que seria a notícia verdadeira, o que seriam os fatos daquele caso. Então, dois exemplos. Um é o exemplo do Twitter, que marcou alguns tweets do presidente Trump dos Estados Unidos. E, enfim, aqui especificamente um dos casos foi em relação à votação por correio, que é muito comum nos Estados Unidos, e o próprio Twitter fez a verificação daqueles fatos e contava um pouquinho ali para aquele usuário como é que acontecem, né, quais são os pontos verdadeiros em relação à votação por correio. Um outro exemplo, que foi feito no Instagram, com a ex-secretária de Cultura, Regina Duarte, ela fez uma postagem, né, falando sobre a pandemia, falando sobre o coronavírus, que trazia informações errôneas, e aí a foto foi embaçada e ali com uma marcação dizendo: essa informação é parcialmente falsa, veja aqui as checagens feitas pelos verificadores de fatos, verificadores de notícias independentes, né? Então essa é uma forma, né, de você redesenhar a própria plataforma. Tem uma outra forma de fazer isso, que é com a literal remoção de contas, né? E essa remoção de contas, ela acontece muitas vezes a partir da noção de comportamento inautêntico coordenado, né? Na sigla em inglês, o CIB. E esse comportamento coordenado automatizado, inautêntico, né? Ele é muito mais fácil para a plataforma de enxergar isso, novamente através dos algoritmos, e não só isso, é muito mais fácil para a plataforma não incorrer em nenhum risco, em nenhum problema em relação à liberdade de expressão. Por quê? O comportamento
comportamento inautêntico coordenado é proibido pelos termos de uso e pelos padrões de comunidade de várias plataformas, né? Aqui o caso do Facebook mais recente, que eles apresentam um relatório mensal, né, sobre esse comportamento inautêntico automatizado e coordenado. Esse último relatório, né, agora de junho, mostrou para nós alguns casos que aconteceram no Brasil, com redes de contas no Brasil, na Ucrânia, nos Estados Unidos e no Equador também. Justamente essas contas foram removidas com base nesse argumento que é literal violação, né, dos termos de uso daquela plataforma. E aí, para finalizar, a própria modificação desses termos de uso e desses padrões de comunidade pode ser alterada, né, conforme a evolução desses robôs, conforme a evolução da forma, né, como robôs ou trolls estão se comportando, né? É importante que essas plataformas mantenham ali a sua autorregulação também em acordo, né, com os novos desenvolvimentos tecnológicos que são criados muitas vezes para aumentar o assédio online, ou então para subir uma hashtag que está sendo motivada ali por desinformação, para diminuir o discurso de ódio. Então, esses termos de uso, padrões de comunidade, termos de privacidade, uma série de outras autorregulações dessas plataformas podem ser um caminho muito interessante também de diminuir e de mitigar esses efeitos negativos. Chegamos então à última parte desse vídeo. E nessa parte a gente vai falar um pouco sobre como as empresas, como as organizações de mídia podem atuar para dar suporte a esse profissional que está ali na frente, né, produzindo notícias e muitas vezes sofre diversos ataques e assédio online. Exatamente porque às vezes o repórter principal de uma notícia, ou às vezes porque está conduzindo ainda, no processo de conduzir alguma reportagem e sofre algum tipo de ataque, né? Então vocês viram um pouquinho no vídeo anterior quais são as soluções jurídicas para isso, né? Quais são as formas de proteção jurídicas para esse profissional, mas também é importante que as empresas tomem um lugar ativo, né, nesse sentido. E existem diversos guias, diversos manuais, né, que podem ajudar essas organizações a protegerem mais os seus jornalistas, a protegerem de forma mais assertiva o trabalho que vem sendo desenvolvido por eles. E aqui eu vou trazer algumas dicas, né, para vocês em relação a como fazer isso e em relação a como talvez coordenar com a empresa onde você trabalha para fazer isso. A primeira coisa é algo que depende um pouco da empresa e um pouco de você em relação à segurança cibernética. Então, a higiene, né, que você tem que ter em relação a tudo dentro desse espaço online, né? Sejam suas senhas, seja a forma que você armazena dados, seja a forma que você coleta também esses dados, às vezes vão ser entrevistas, áudios, etc. Como você faz isso, né? Então, é importante ter muita segurança, muitas formas, né, de se proteger e proteger aquela informação que você tem, né? Então, tanto as empresas podem tomar as medidas necessárias nesse sentido, quanto você também, enquanto profissional. Agora, tem algumas coisas que são diretamente, né, responsabilidade dessas empresas, dessas organizações de mídia. A primeira delas é talvez estabelecer algumas políticas, né, de enfrentamento ao assédio online. E essas políticas podem ser e devem ser construídas de forma colaborativa com esse profissional, né? Enquanto a pessoa ali na ponta que vai possivelmente sofrer esse tipo de ataque, você tem um papel fundamental, central na construção dessas políticas. Às vezes você vai poder dizer, olha, esse caminho é bom, esse caminho não é bom, né? Vocês viram um pouquinho de como, né, fazer esse enfrentamento de forma mais direta, responder ou não responder aos comentários, né? Engajar com um troll, engajar com bot, será que vamos, será que não vamos? Quem vai ter essas informações de forma mais direta é você. Então, por que não, né, se engajar na produção de uma política interna, né, da empresa onde você trabalha, da organização de mídia onde você trabalha, para a sua proteção, né?
Mas também é importante que a empresa tenha um papel muito ativo nesse sentido, porque muitas vezes vai ser o caso desse profissional não querer abrir, né, alguma situação de assédio pela qual tenha passado, não vai ter, enfim, ali o apoio emocional e psicológico para fazer isso. Então é importante virar um pouco a mesa, né, e partir desse princípio, né, de que você, enquanto empresa, tem responsabilidade para com esse profissional. Então você tem que ser ativo na construção dessas políticas e na implementação delas, principalmente, né? Muitas vezes existem políticas que são completas, são seríssimas, mas será que elas estão sendo implementadas? Será que elas estão sendo efetivamente olhadas, né, e reiteradas de forma mais significativa? Não adianta, talvez, quando esse funcionário é admitido, ele ser apresentado a essas políticas, mas quando ele precisar recorrer a elas, né, para alguma situação que venha a acontecer, ele não ter acesso a isso. Bom, uma outra coisa que talvez seja a melhor forma de construir essas políticas é basear elas em pesquisa, né? Então, novamente aqui o papel também da academia de embasar pesquisas, né, sobre o contexto da desinformação, sobre o contexto do uso de automação para o combate, para espalhamento, enfim, para disseminação de fake news, mas aqui também cabe a ideia de usar a pesquisa para embasar essas políticas. Será que tem talvez grupos, né, dentro do meu quadro de funcionários que são mais atacados do que outros? Será que talvez tem editorias, né, que são mais sensíveis e que, portanto, devem ter algum tratamento especial, né, dentro dessas políticas? Será que talvez alguma característica desse profissional coloque ele num lugar de mais ou menos vulnerabilidade? Então, é importante levar isso em consideração e construir isso de forma coletiva. Bom, chegamos ao final desse vídeo, onde a gente viu um pouquinho iniciativas das organizações da sociedade civil, internacional e nacional no combate, no enfrentamento à desinformação e através de quais estratégias principais, né? Falamos sobre o desenvolvimento de tecnologias, falamos sobre o empoderamento dos produtores de conteúdo e também sobre a educação midiática e informacional. Falamos também sobre como as plataformas vêm desenvolvendo ações e políticas, né, para o combate à desinformação, mas também, especificamente, para diminuir a atuação, né, do comportamento inautêntico coordenado. E falamos também sobre como as empresas podem implementar políticas, né, para diminuir a quantidade de assédio que é sofrido, né, pelos profissionais que trabalham com a produção de conteúdo, especificamente jornalistas. Eu espero que você tenha aproveitado esses vídeos todos do módulo 3 e não deixe de acompanhar os próximos vídeos que vão vir dos próximos módulos. Eu sou Débora Albu, me despeço por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!